Vamos abrir, irmãos, as nossas Bíblias no livro de Êxodo. Eu queria iniciar hoje uma série em Êxodo. Livro de Êxodo, capítulo 1. Eu escrevi uma ocasião um comentário em Êxodo, e a editora que publicou, ela é fora do Brasil, é na América Latina, e eles resolveram traduzir primeiro para o espanhol e vão lançar em espanhol nos países da América Latina, exceto o Brasil, e pelo jeito não vai chegar aqui tão cedo. Eu disse, eu vou começar então a pregar, eu vou lançar alguma coisa por aqui mesmo. Mas então é um estudo que eu já tenho em Êxodo e eu vou quebrar aqui em partes relevantes para o nosso contexto. Então, hoje eu inicio uma série em Êxodo. Nós vamos começar hoje os primeiros 22 versículos. Êxodo, capítulo 1. Diz assim a palavra de Deus: são estes os nomes dos filhos de Israel que entraram com Jacó no Egito. Cada um entrou com a sua família. E os nomes são esses: Ruben, Simeão, Levi e Judá. Issacar, Zebulon e Benjamim. Dan, Naftali, Gade e Asser. Todas essas pessoas, pois que desceram de Jacó, foram 70, José, porém, estava no Egito. Faleceu José e todos os seus irmãos e toda aquela geração. Mas os filhos de Israel foram fecundos e aumentaram muito, e se multiplicaram e grandemente se fortaleceram, de maneira que a terra se encheu deles. Entrementes, se levantou um novo reino sobre o Egito, que não conhecera a José, e ele disse ao seu povo: eis que o povo dos filhos de Israel é mais numeroso e mais forte do que nós. Eia, usemos de astúcia para com ele, para que não se multiplique e seja o caso que, vindo guerra, ele se ajunte com os nossos inimigos e peleje contra nós e saia da terra. E os egípcios puseram sobre eles feitores de obras para os afligirem com as suas cargas, e os israelitas edificaram a Faraó as cidades celeiros, Pitom e Ramsés. Mas quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicavam e tanto mais se espalhavam, de maneira que se inquietavam por causa dos filhos de Israel. Então os egípcios, com tirania, fizeram servir os filhos de Israel e lhes fizeram amargar a vida com dura servidão, em barro e em tijolos, e com todo o trabalho no campo, com todo o serviço em que na tirania os serviram. E o rei do Egito ordenou às parteiras hebreias, das quais uma se chamava Sifrá e a outra Puá, dizendo: quando servirdes de parteira às hebreias, examinai. Se for um filho, matai-o. Se for uma filha, que viva. E as parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram como lhes ordenara o rei do Egito. Antes, deixaram viver os meninos. Então o rei do Egito chamou as parteiras e lhes disse: por que fizestes isso e deixastes viver os meninos? Responderam as parteiras a Faraó: é que as mulheres hebreias não são como as egípcias. São vigorosas e antes que lhes chegue a parteira, já deram à luz os seus filhos. E Deus fez bem às parteiras e o povo aumentou e se tornou muito forte. E porque as parteiras temeram a Deus, ele lhes constituiu família
Então ordenou Faraó a todo o seu povo, dizendo: a todos os filhos que nascerem aos hebreus lançareis no Nilo, mas a todas as filhas deixareis viver. Até aqui a palavra do Senhor. Vamos orar? Abra nossos olhos, a Deus, para enxergarmos na Tua palavra aquilo que nos edifica. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Bem, para quem chegou agora, nós estamos falando em Êxodo capítulo 1. Esse é o texto. A leitura desse texto, irmãos, ela é bastante pertinente ao momento em que estamos vivendo no Brasil, mudança de governo. E esse texto, como vocês viram, descreve também um período quando um novo governo assumiu o trono e um governo que aparentemente não estava mais interessado em manter os privilégios que nos dias de José foi dado ao povo hebreu. Então a situação ela tem algumas semelhanças com a situação no Brasil hoje, daí a minha intenção em iniciar a trabalhar com o livro de Êxodo. Nós vamos então começar vendo algumas coisas gerais a respeito do livro de Êxodo. O livro de Êxodo, ele tem 40 capítulos. Se você separar o livro de Êxodo no meio em duas partes, você terá a primeira parte tratando a respeito das coisas que aconteceram no Egito, as pragas do Egito, todas aquelas coisas. E na segunda parte você tem a descrição do povo no Monte Sinai, recebendo os 10 mandamentos, e também várias coisas aconteceram, como por exemplo, a construção do bezerro de ouro. Então o livro de Êxodo tem essas duas grandes partes. O nome Êxodo, ele na verdade, ele apareceu no livro bem depois, lá no ano 400 a.C., quando a Bíblia ela precisou ser traduzida para a língua grega, porque já era a língua franca da época. Então os tradutores usaram uma palavra que aparece no capítulo 19 de Êxodo, quando se diz no terceiro mês da saída do povo do Egito. A palavra saída em grego é a palavra éxodo, então daí vem essa expressão êxodo. Mas a expressão êxodo, ela não é, em hipótese alguma, um resumo de tudo o que aconteceu no livro de Êxodo. Se você for parar para pensar, em Êxodo mesmo, só existem 2 capítulos que tratam da saída, que é o capítulo 13 e o 14. Tirando esses 2 capítulos, o livro fala de outras coisas. Houve numa ocasião uma prova para quem vai fazer seminário na igreja presbiteriana, e uma das perguntas que estava na prova do vestibular era: qual é o livro da Bíblia que narra a peregrinação do povo no deserto? E as opções eram o livro de Êxodo, o livro de Números, Deuteronômio e Gênesis, só para ter um que não era totalmente fora. E a resposta causou muita dúvida, porque muitos optaram por Êxodo, mas Êxodo mesmo, ele não descreve a peregrinação no deserto, porque só o período do povo saindo do Egito e chegando no Monte Sinai, e só. A parte posterior, que é do Monte Sinai até chegar à Terra Prometida, ela é descrita no livro de Números e parte em Deuteronômio. Então, na verdade, não existe um livro específico que descreva toda a trajetória. Se você quiser um passo a passo, um roteiro, vai aparecer lá em Números um capítulo que descreve somente os locais de onde eles saíram, onde eles chegaram em cada parada. Mas um relato completo envolve, então, parte do livro de Êxodo, parte do livro de Números e também em Deuteronômio. Mas o texto que nós lemos, então, fala a respeito da introdução, dos primeiros dias que envolveram o evento de Êxodo. Então, nesse texto que nós lemos aqui, veja só no capítulo 1, ele fala de pelo menos 3 coisas. Fala a respeito de quantos vieram nessa migração para o Egito. Diz aí que um total de 70 pessoas. Então, a família
ou seja, os filhos de Jacó, que são nominados aqui 12, e colocando as esposas e os filhos e filhas, o total foi de 70. Por que esse número? Eu não sei quantos já tiveram a oportunidade de mudar-se de um país para o outro, ou de participar de um processo migratório. Se você conhece alguém, alguma pessoa japonês ou algum russo que veio para o Brasil, todos eles lembram de maneira muito clara esse processo. Migrar-se para um outro país, você guarda o dia que você chegou, quando você chega, quantos vieram, você passa na imigração. Eles querem saber, vocês são família, vocês dois são casados, quais são seus filhos. Então, essa questão ela é muito importante. Para a gente que vive no mesmo país, talvez isso não seja relevante, mas aqui é importante, porque eles estão entrando em um outro país. Então, o número aqui é exato. 70 pessoas, dividido aí nas famílias dos filhos de Jacó. Isso vai ser mais importante porque logo é dito que o volume, a população desses filhos aumentou consideravelmente. Então, é importante que se saiba qual é o número do povo quando eles chegaram lá. Então, 70 é afirmado aí. Uma outra coisa que é dito também é o local onde eles se estabeleceram. Diz aí que eles, depois, versículo 5, fala que todas essas pessoas, elas eram descendentes de Jacó, foram 70, José já estava no Egito, e eles então foram para a terra de Gósen, a região próxima do que é chamado o Triângulo do Nilo, onde o rio Nilo ele desemboca no mar Mediterrâneo. O que nós geralmente falamos na geografia, um pequeno triângulo verde, mas na verdade esse triângulo, a base maior dele é de 190 quilômetros, não é um triângulo tão pequeno assim. Então eles chegaram e eles se alojaram nessa terra, e depois o texto descreve o modo como a primeira geração viveu. Diz os versículos 6 e 7 que eles foram muito fecundos, e eles aumentaram muito, versículo 7, e diz que eles se multiplicaram e grandemente se fortaleceram, de maneira que a terra se encheu deles. Então tudo isso aconteceu enquanto José era vivo, enquanto eles estavam num governo que havia concedido ao povo hebreu privilégios, porque eles eram parentes de José. Então esse crescimento populacional foi algo extraordinário. Eu não sei quantos já pensaram sobre isso, mas uma população ela não cresce de maneira explosiva sem que haja alguma modificação, porque existe a taxa de mortandade e a taxa de natalidade. Então, se morre gente e nasce gente, a população que está viva, ela tende a ficar mais ou menos a mesma. O crescimento ele é bem pequeno e, obviamente, para se subsistir numa região, não pode haver uma explosão demográfica. O que estava acontecendo aqui, irmãos, era algo fora do comum. A menos que nascesse filhos de hebreus no pé de laranjeira, como não é o caso, a única maneira de nascer filhos assim eram por meio das mulheres. Então, os historiadores e os estudiosos, eles acreditam que o que estava acontecendo aqui era uma sequência quase que ininterrupta de mulheres hebreias tendo gêmeos, triplos e coisas assim. Então, quando isso acontece com muitas mulheres, a população ela tende então a ter um acréscimo. E não só isso, possivelmente também eles estavam vivendo mais, de modo que a população, diz o texto, foi visivelmente multiplicada. Essa é uma expressão importante, porque uma população, geralmente, ela não se multiplica. Ela cresce, ela aumenta, mas multiplicar significa que não tem gente morrendo e a quantidade de pessoas nascendo é bem maior. Então, veja só, o texto diz que eles se aumentaram
eles se multiplicaram, mas mais do que isso, eles se tornaram fortes. Eles se fortaleceram de maneira que a terra se encheu deles. Bom, isso aí já é uma coisa que preocupou o governo da época. Por que uma nação ela se preocuparia com a quantidade de pessoas que vai se avolumando, partindo do pressuposto que elas estão vivendo ali na terra onde os faraós moravam? Qual a preocupação deles? Veja o texto, eles mencionam isso, o texto menciona isso de maneira clara, que a preocupação de Faraó era uma preocupação legítima. Diz aí no versículo 10 que ele sugere usar de astúcia para com o povo, e a proposta dele, a preocupação dele é que no caso de vir uma guerra, versículo 10, esse povo ele se ajunte com os nossos inimigos e peleje contra nós e saia da terra. Bom, isso parece muito com a situação que nós vivemos há algumas semanas e nos últimos meses aqui no Brasil. População e volume de pessoas se aglomerando na Avenida Paulista e em outros lugares do Brasil, e nós que cada um temos aí um partido ou um modo de pensar, nós sempre ficávamos olhando qual é o volume que se ajuntou para esse tipo de opinião e qual foi o volume que se ajuntou para aquele tipo de opinião. A quantidade de pessoas que se avolumam para uma opinião pode gerar, como gerou em nosso país, consequências políticas. Então, esse faraó parece que ele já até viveu aqui no Brasil, e ele sabe que não é bom que o povo de Israel cresça desta forma e se torne, de alguma maneira, uma massa de manobra, chegando gente de fora, e veja esse povo tão forte, possa voltar-se contra o próprio povo do Egito e tomar a terra. Então, essa era a preocupação deles. Então, o texto mostra isso, e para quem conhece um pouco de história secular, sabe que o Egito, ele passou por um problema nessa época, e por 150 anos o Egito, ele foi subjugado por povos de outras regiões. Então, o Egito, os reis do Egito, os faraós do Egito já eram gatos escaldados com essa história de gente que vai chegando, vai se acumulando nos bairros do Egito e de repente eles tomam conta do poder. Então esse faraó aqui não quer que isso aconteça mais e ele então toma essa iniciativa. O texto que nós lemos, irmãos, no Salmo 105, o pastor Herley, ele leu, lá no versículo 23 e 24, o salmista, ele menciona que o povo, na verdade, ele se tornou fecundo e também forte. Não menciona a expressão numerosos ou mais numeroso do que o povo egípcio. Talvez a gente devesse tomar cuidado com isso. Muitas pessoas acham que o povo hebreu, a população ficou maior do que a população do Egito. Isso é muito pouco provável. É bem possível que eles se tornaram maiores e mais populosos naquela região de Gósen, onde eles estavam. Mas a população do Egito, com certeza, era bem maior do que a população dos hebreus. Uma razão que eu uso para afirmar isso é que Deuteronômio capítulo 7, por exemplo, no versículo 7, Deus diz que ele escolheu Israel não porque ele era um povo grande e numeroso, mas pelo contrário, porque o povo de Israel era o menor de todos os povos ao redor da terra. Então isso não combinaria com essa informação aqui, se nós entendêssemos que o povo de Israel se tornou maior, e uma população maior do que a população do Egito. Então, essa questão aqui é tratada na parte introdutória. E aí, a partir do versículo 8, nós vemos aí algumas decisões que o novo rei tomou assim que ele assumiu o governo. Veja só, a partir do versículo 8, capítulo 1, versículo 8, nós iniciamos uma nova era. José morreu, os amigos de José morreram,
O novo rei não conhece José, o novo rei não está interessado em cumprir as promessas que foram feitas aos filhos de Jacó enquanto José estava vivo. Então, capítulo 1, versículo 8, uma nova era se inicia. Então, quem é o novo faraó que assumiu o trono e qual é o seu plano de governo? E como ficarão os privilégios dos hebreus que conquistaram durante o período de José? Então, o novo faraó, diz o versículo 8, o que nós sabemos sobre ele é que esse faraó, ele não conheceu José. Isso já é um problema. Porque os hebreus que viessem cobrar do faraó, olha, o antigo faraó, ele nos deixou morar nessa região por causa de José, e o faraó poderia facilmente alegar, eu nunca vi falar nesse nome José, eu não conheço José, e seja lá o que o meu antecessor prometeu para a descendência de José, eu desconheço qualquer promessa, eu não estou preso a nenhuma dessas promessas, e isso vai se mostrar um grande problema já. Então é isso que a gente sabe, esse rei, ele não conhecia José e nem a família de José. Segunda coisa que o texto mostra é que esse novo rei, ele tinha um plano de governo extremamente astuto. A partir do versículo 10, primeiro nós vimos aí, ele usa de astúcia. A astúcia dele envolve, em primeiro lugar, diz aí no versículo 10 em diante, que eles iriam colocar os hebreus, versículo 11 especialmente, debaixo de feitores. Eles trabalhariam não mais de maneira independente, mas eles seriam monitorados. Então a palavra aí, feitores, é o que às vezes é traduzido também como vigilantes. Eles eram algum tipo de policiamento do trabalho. Eles olhavam e eles mediam a produção dos hebreus enquanto escravos, enquanto servos do Egito. Eu não sei quantos trabalham aqui na mesma sala em que o seu chefe trabalha. Hoje em dia, às vezes, alguns locais de trabalho não têm paredes divisórias. São aqueles pequenos cubículos e se você ficar de pé, você vê todo mundo. E às vezes, quem trabalha em local assim, você tem que andar e gerar uma certa produtividade, porque se o seu patrão passar e te ver jogando paciência, ou respondendo mensagem no WhatsApp ou no Facebook, aí isso não vai pegar bem de jeito nenhum. Então, Faraó, na época não tinha Facebook e nem WhatsApp, mas tinha outras coisas. Inclusive, quando o povo, junto com Moisés, veio solicitar a permissão para ir adorar lá no Monte Sinai, uma das coisas que Faraó disse, a primeira delas foi, esse povo está com muito tempo de sobra. Vamos colocar mais serviço para eles, porque eles estão com tempo demais e agora estão criando essa ideia de fazer um acampamento no Sinai para adorar a Deus. Tem tanto lugar bonito aqui no Egito, para que eles têm que entrar no deserto para adorar ao Senhor? Então, a vigilância, diz o versículo 10 e 11, é que o faraó, o novo faraó, agora colocou vigilantes para averiguar a produção dos hebreus, especificamente. E o versículo 11 diz aí que eles colocaram os feitores de obras para os afligirem com as suas cargas. E nesse período os israelitas edificaram a Faraó e a cidade celeiros, e Pitom e Ramsés. Qual é a finalidade desse tipo de trabalho? Anteriormente já foi dito, a preocupação era que o povo estava crescendo demais. Então vamos dar mais trabalho para que esse povo então pare de crescer. Então essa é a primeira estratégia. Sobrecarregar os hebreus com trabalho, e diz o texto aí que eles afligiram com isso. A segunda estratégia aqui desse novo governo, a partir do versículo 12, é dito que quanto mais ele afligia, tanto mais eles se multiplicavam e tanto mais eles se espalhavam, de maneira que se inquietaram por causa dos filhos de Israel. Então a estratégia não deu certo. Colocar mais serviço não deu certo.
E agora, então, o faraó ele tem uma nova estratégia. Diz o versículo 13, que eles então começaram a usar de tirania. Eu não sei aqui, possivelmente nenhum de vocês tenha um patrão que seja tirano. Ser tirano significa a pessoa exigir de alguém mais do que ela é capaz de produzir. E não apenas isso. Além da exigência, tem aí associado a ameaça. Então, a tirania, essa expressão tirania, ela é a associação dessas duas coisas. Tem alguém rindo aqui, deve ter um patrão por aqui, alguém tem algum patrão assim. Mas o fato aqui envolvia, sobretudo, a ameaça com agressões físicas, né? Não as chicotadas como a gente vê em filmes, né? Mas eram coisas muito mais sérias. Mas a tirania, então, em vista aqui é isso. Exigir mais do que é possível. E, além disso, a ameaça para que a produtividade acontecesse. E diz aí que uma das coisas que foi colocada é que a tirania, ela é tão grande que o faraó da época, os feitores sabiam que para eles produzirem o que eles queriam, eles precisariam de uma quantidade de insumos ou de matéria-prima. E o faraó, de propósito ou por malvadeza, ele dificultava o acesso à matéria-prima e cobrava o mesmo tanto ainda. Então, o versículo 14 diz que, por causa disso, eles fizeram amargar a vida com dura servidão, em barro e em tijolos, e com todo o trabalho do campo. Esse era o tipo de trabalho que os hebreus faziam no Egito. Então, com tudo isso, eles tentaram, mais uma vez, amargar a vida dos filhos de Israel com tirania. Bom, isso também não funcionou. E a terceira estratégia, então, desse rei, o novo faraó do Egito, no versículo 15 em diante, envolve agora a matança dos filhos. Então, veja, o que ele está querendo realmente não é só construir as cidades, porque os hebreus construíram. Então, se o problema fosse esse, eles estão trabalhando pouco, eu quero arrochar o serviço neles para que eles trabalhem mais, então está aí, a cidade está construída. Mas o problema era o crescimento exacerbado e incontrolável. É isso que ele queria conter. Como isso não resolveu nem com o trabalho forçado, nem com a tirania, ele partiu então para uma terceira estratégia. No versículo 15, nós lemos assim, que o rei do Egito ordenou as parteiras hebreias, das quais uma se chamava Sifrá e Puá. Isso aqui, irmãos, é uma coisa inexplicável. Nós gostaríamos tanto que o Moisés tivesse mencionado o nome do rei do Egito, porque isso ajudaria demais a questão de datação e de contexto. Nós não sabemos o nome de nenhum dessas pessoas que eram os líderes, os feitores. E o autor, ele gasta o tempo de falar o nome da parteira. Seja lá qual relevância isso tem para a história, mas aí diz que uma se chamava Sifrá e outra Puá. E a proposta que Faraó fez foi que quando elas, versículo 16, servissem de parteira às hebreias, que elas deveriam examinar se o filho que nascesse fosse do sexo masculino, era para matar, se fosse do sexo feminino, era para deixar viver. Então, por que essas hebreias iriam obedecer essa proposta de Faraó? Pense na lógica. As parteiras eram do povo hebreu. Faraó está pedindo para que as parteiras, que são parte do povo, matem os filhos do seu próprio povo. É uma estratégia aparentemente fadada ao insucesso. Mas veja comigo, abra por favor em Atos, no capítulo 7. Vamos ver o que Estevão fala sobre essa situação e a gente pode entender melhor o que é que Faraó estava pedindo aqui.
Atos, no capítulo 7, o primeiro diácono da igreja primitiva, quando foi apedrejado no seu sermão, o primeiro, o único e o último sermão dele, ele fala várias coisas interessantes e dentre elas ele menciona a respeito dessa situação. Atos no capítulo 7, no versículo 19, olha só o que Estevão ele diz. Atos 7, 19, ele conta a história de vários personagens da Escritura, mas no versículo 19 ele está falando do período no Egito. E ele diz assim, olha, este outro rei tratou com astúcia a nossa raça e torturou os nossos pais, a ponto, aí ele fala o que era exigido, a ponto de forçá-los a ejeitar os seus filhos, para que não sobrevivessem. Em outras palavras, o que Faraó estava pedindo para essas parteiras, não é que elas, ao tirar o filho do ventre, já pegasse algum instrumento, alguma utensílio e já matasse o menino logo ali na frente dos pais. Irmãos, o que vocês acham que os pais fariam com essa parteira? Não precisaria ela atender 2 casos que, não, olha, não chama essa parteira, porque ela não é uma parteira, ela é uma assassina. Ela nasce menina, ela mata da hora. Então a ideia não parecia coerente se você olhar dessa maneira simplista. Mas então o que Estevão fala é que havia então a possibilidade de que essas parteiras estavam de alguma maneira ejeitando, ou seja, abandonando, não prestando o devido socorro, o atendimento adequado no momento do nascimento. E aí aquilo então provocaria a morte. Algo que não dá para mostrar para os senhores aqui nesta manhã é a expressão aqui hebraica utilizada quando diz que Faraó pediu para que elas matassem. A forma verbal ali significa que era uma ação causativa. Elas tinham que fazer alguma coisa que causasse a morte daquelas crianças. E não diretamente matá-las ali no momento do nascimento. Então o pedido era sim razoável. Sendo parteiras, elas saberiam facilmente como fazer algumas coisas que eram fundamentais nos primeiros momentos de vida de uma criança para que ela não sobrevivesse. Então só uma parteira poderia ter a sabedoria de maneira sutil, porém malévola, permitir que os meninos morressem e as meninas sobrevivessem. Então essa foi a terceira estratégia. Irmãos, esse Faraó realmente não pôde contar com a colaboração dessas parteiras, nem para isso. E não foi culpa delas. Diz o texto, a resposta delas, Faraó e pelo jeito Faraó monitorava o serviço dessas parteiras. E diz aí no versículo 16 e 17 que elas tentaram, mas não conseguiram. E o versículo 18, o rei chamou-as e cobrou delas a produção. Olha, o que está acontecendo? Eu mandei que vocês matassem os meninos, e por que vocês deixaram viver? E a resposta delas é clara. Ela diz aí no versículo 19 que as mulheres hebreias não são como as egípcias, mas elas são mais vigorosas. E antes que chegue aí o socorro, antes que chegue as parteiras, elas já deram à luz. Então, a estratégia de tentar fazer alguma coisa, demorar para cortar o cordão umbilical, ou demorar para limpar as vias aéreas do bebê, ou fazer alguma coisa que precisasse de uma atenção imediata, não tem nem como ser aplicado, porque quando a gente chega na casa já tinha nascido, já 2 ou 3, não tem como. Então essa foi a resposta delas. E então essas parteiras, elas não estavam mentindo para Faraó. Há uma discussão muito grande a respeito disso, que como é que Deus abençoa 2 mulheres que mentiram a respeito do que elas estavam falando. Não, elas não estavam mentindo, elas estavam falando a verdade. As mulheres hebreias, elas eram mais vigorosas. Elas não conseguiram fazer aquilo que esse rei havia proposto.
Irmãos, qual é o resumo disso? Como nós podemos tirar algumas lições disso para nós hoje? O fato de Deus fazer essas coisas nem sempre é entendido e nem sempre deve ser entendido apenas como uma descrição de tragédia. O cenário dos primeiros dias no livro de Êxodo acaba sendo o cenário que vai ser novamente utilizado para o nascimento de Cristo. Abra comigo, por favor, para a gente concluir no livro de Mateus, quando o evangelista ele descreve o nascimento de Cristo. Várias dessas coisas, vários elementos deste cenário, eles são novamente retomados. E você percebe então que o que aconteceu no Egito, nos dias de Moisés e do nascimento de Moisés, é bastante semelhante com o que aconteceu no nascimento de Cristo. Mateus no capítulo 1, capítulo 2, versículo 13 em diante, a situação envolve inclusive o retorno de José, Maria e Jesus para o Egito por causa da perseguição. Diz o versículo 13 que tendo eles partido, estou lendo Mateus 2, 13, eis que apareceu um anjo do Senhor a José em um sonho e disse, dispõe-te, toma o menino e a sua mãe e foge para o Egito e permanece lá até que eu te avise, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. Dispondo-se ele, tomou de noite o menino e a sua mãe e partiu para o Egito. Mas como que o senhor sabe, reverendo, que isso aqui tem a ver com o que estava acontecendo no Egito? Pode ser uma coincidência. Não é. Veja o que o texto continua dizendo. Diz aí que ele ficou lá até a morte de Herodes para se cumprir o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta, do Egito chamei o meu filho. Então veja, tudo o que aconteceu com Jesus reconstruiu aquele cenário que havia acontecido também no início dos dias da história do Êxodo. Portanto, a história do povo de Deus, ela não é uma história que serve apenas para nós mesmos. Aquilo que está acontecendo conosco no Brasil hoje, as dificuldades e as lutas e as polêmicas nas quais nós vivemos, com certeza, irmãos, Deus usará para instruir gerações vindouras. Daqui a algumas décadas nós vamos voltar e lembrar disso e veremos como os livros de história usarão esses momentos para instruir as gerações vindouras. E nós, como povo de Deus, precisamos também guardar no coração aquilo que Deus tem feito, tem guiado e tem realizado em nosso meio. De volta ao Salmo 105, que foi lido pelo pastor Herley, veja, para concluir, Salmo 105. Versículos 23 e 24, nós lemos que, então, Salmo 105, 23 e 24, então Israel entrou no Egito, Jacó peregrinou na terra de Cã. E Deus fez sobremodo fecundo o seu povo e tornou-o mais forte do que os seus opressores. Então, até aí a gente acha ótimo. Agora, no versículo 25, é obra de Deus também. E Deus mudou-lhes o coração para que odiassem o seu povo e usassem de astúcia para com o seu servo. Então, tanto o crescimento foi obra de Deus, como esse rei mudar de coração em relação ao povo hebreu. Então, isso traz, de uma certa maneira, um conforto para nós, porque nós sabemos que aquilo que Deus faz, Ele tem controle e Ele está monitorando de maneira cuidadosa as consequências e os efeitos e tudo aquilo que está acontecendo em decorrência dessas coisas. Que Deus nos ajude a entender, a refletir sobre as coisas que estamos vivendo em nosso país,
à luz daquilo que Israel viveu naqueles dias no Egito. Vamos orar mais uma vez? Abra nossos olhos a Deus e ajuda-nos a entender estas verdades na Tua palavra e também lembrar-nos de que somos parte da história que o Senhor está escrevendo. Queremos que o Senhor use-nos para a Tua glória. Oramos em nome de Jesus. Amém.